Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou Claudio Machado e estou aqui mais uma vez tirando dúvidas bíblicas. Desta vez a dúvida bíblica vem de uma amiga chamada Teresa Cecília. A Cecília fez contato comigo ontem à noite, pois ela estava assistindo uma série em um canal de TV aí, que está falando sobre o livro do Gênesis. E ela ficou com uma certa interrogação, uma pulga atrás da orelha, pois lá deu a ideia que no princípio houve o incesto, irmãos coabitaram com irmãs. E ela disse: e aí, como é que fica essa situação? Eu quero compreender. E eu lembro que numa época na faculdade, um dos meus professores de filosofia, professor da matéria de filosofia, ele disse que na realidade a coabitação se deu entre Eva e um dos seus filhos, porque era o único meio que tinha de procriar, era o único meio que tinha de nascer mais sobreviventes. Diante dessas duas dúvidas, a de Cecília, que é uma dúvida nova, e a outra lá da faculdade, lá no ano de 2004, eu nunca fiz nenhum vídeo sobre este assunto, eu resolvi então responder a pergunta de Cecília, englobando também aquela pergunta lá do professor, que disse isso em sala de aula. E eu sei que minha resposta vai dar alguma polêmica, porque, ortodoxamente falando, algumas igrejas não acreditam da forma que eu vou expor, mas eu vou expor exclusivamente com base em versículos bíblicos, e espero que antes que sejam feitas críticas, seja analisado o texto bíblico. Então eu vou começar dizendo para Cecília que sim, lá no princípio, os irmãos coabitaram entre si. Nós vamos começar a ter regra para que irmão não coabite com irmã quando nós chegamos na lei mosaica. Antes disso, nós não temos um registro claro de que isso fosse proibido. Em épocas remotas, sim, irmãos coabitaram com irmãs. Mas antes de qualquer coisa, eu já chamo aqui a atenção para o que está em Gênesis capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Preste bastante atenção. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, nós temos que Adão morreu farto de dias e teve filhos e filhas. Adão teve filhas. Então, nós já rebatemos aqui a questão de Eva coabitar com um dos seus filhos. Nós não temos esta informação bíblica, nós não vamos entrar por esse caminho. Eu estou nesse momento fazendo uma apologia, uma apologética, uma defesa da fé. Mas sim, Adão teve filhas, então lá no princípio os irmãos coabitaram com as irmãs, e isto é inegável. Inclusive, segundo disse a Cecília, na série que ela estava assistindo, até o nome da mulher de Caim aparece. A Bíblia não fala do nome desta mulher de Caim. Tem algumas pessoas na Bíblia que os nomes foram suprimidos. Ali, Cecília, são personagens que foram criados pelos autores da novela e ali eles seguem sua trama, mas a Bíblia não fala dos nomes. Pode até ser que na tradução, nos costumes, alguém tem um nome, como também na história do Gênesis, na relação Adão e Eva, surge um terceiro nome chamado Lilith, mas não é o foco da discussão aqui agora. Teria nas grandes teorias, que não tem nada a ver com a Bíblia, é conteúdo antibíblico inclusive, teria na teoria dito que Lilith seria uma outra mulher de Adão. Não é o caso aqui agora, em outro momento eu posso até discutir, eu só quero explicar essa questão dos filhos. Então Adão teve filhas, só para explicar, Adão teve filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4, se você tiver uma Bíblia aí, leia por gentileza. Nós temos na Bíblia também que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Eu fiz umas anotações aqui agora e estou pegando essa cola aqui. Gênesis 6, versículo 2. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que elas eram muito formosas e entraram a elas e tiveram filhos, e dos seus filhos nasceram os gigantes. Estes filhos de Deus e estas filhas dos homens também é outro gargalo bíblico, porque há quem diga que estes filhos de Deus são anjos. Mas Jesus disse no Novo Testamento que nós, quando formos para o céu, seremos como os santos anjos, ou seja, assexuados. Mas há quem diga que os filhos de Deus são anjos. Eu acho
É preciso ter uma fé muito forte para crer nisso, porque não, mesmo a gente fazendo uso da Bíblia Sagrada, não fecha. Era homem que coabitou com mulher. Agora a pergunta é, quem são esses homens? Quem são esses homens que estão lá em Gênesis 6? Mas vamos à frente, Gênesis 6, 2. Nós vamos também ter algum texto na Bíblia que diz que Caim, quando ele matou Abel, olha que eu estou falando sempre de período pós-pecado, saída do Jardim do Éden. Eu não falei do Jardim do Éden ainda, estou falando fora do Jardim do Éden, que é aquilo que todo mundo estuda. Caim matou Abel. Deus então vai tomar conta do sangue de Abel das mãos de Caim, e Caim manifesta para Deus algo que chama a atenção quando você lê o texto bíblico. Caim diz bem assim: Senhor, alguém vai me matar. Leia lá no Gênesis capítulo 4, versículo de número 16. Caim vai dizer: Senhor, alguém vai me matar. Porque, não, é Gênesis capítulo 4, versículo de 13, capítulo 4, de 13 a 16, ou de 13 a 15, melhor dizendo. Caim diz: Senhor, alguém vai me matar. Alguém quem, Caim? Porque, levando por essa linha, só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Se Caim matou Abel, só ficou Adão, Eva e Caim. Alguém quem que vai te matar, Caim? Esse alguém seria Adão? Esse alguém seria Eva? Quem é que vai te matar, Caim? Quem é esse alguém? Alguém vai me matar. Aí Deus então coloca uma marca de Caim, para que Caim pudesse andar pela terra fora errante e ninguém o matasse. Ó, ninguém quem? Está dando a impressão que existe mais alguém, mas quem? Quem é esse mais alguém? É gente que veio de outro planeta? A Cecília até chegou a me perguntar, de onde vieram essas pessoas? Aí nós continuamos lendo o texto bíblico. Deixa eu marcar aqui o que eu já citei, porque a gente não pode se confundir, né? Aí, nós lendo o texto bíblico, nós vamos parar no versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis, Gênesis 4,16, que Caim fugiu daquele local e voltou na direção do Éden. E lá onde ficava provavelmente a porta do Éden, Caim então chegou numa cidade, numa região cujo nome era Nod, N-O-D-E. Já existia uma região onde tinham pessoas. Eu sei que existe muita tentativa de forçar a interpretação do texto bíblico, mas eu acho muito fácil ler o que o texto bíblico diz. Caim fugiu para a terra de Nod, ponto. Tinha uma terra chamada Nod. Aí no versículo 17 do mesmo capítulo 4, nós vamos encontrar que Caim conheceu sua mulher. Ó, conhecer é praticar sexo, tá, mas a questão é, conheceu como? Quem era essa mulher? De onde veio? Então já existia uma mulher, já existia uma terra, e alguém chamado Nod formou uma terra, porque era comum naquela época a pessoa dar à sua terra o seu próprio nome. Nós temos, por exemplo, Alexandria. Alexandria tem a ver com Alexandre Magno, me parece que era irmã de Alexandre Magno, né? Nós temos Tessalônica, aliás, Alexandria era por causa do nome de Alexandre Magno, Tessalônica era por causa da irmã de Alexandre Magno. Então era comum naquela época, principalmente em épocas remotas. Mas Caim então vai para essa terra, conhece sua mulher. Quer dizer, ele conheceu uma provavelmente no meio de várias. Caim conheceu a mulher, tinha uma terra já estabelecida. E ele entrou a essa mulher e teve um filho com essa mulher e construiu, edificou uma cidade. Caim edificou uma cidade. Foi Caim só que edificou a cidade? Não foi Caim só que edificou a cidade. Não faz sentido você sozinho ter uma cidade. Faz sentido você ter uma casa. Faz sentido você ter um barraco, ter um casebre. Faz sentido você até morar em cima de uma árvore, dentro de uma caverna. Agora, ter uma cidade com várias casas, com pessoas, cidade denota comércio, escambo. Como é que aconteceu isso? Mas Caim edificou uma cidade e todos aqueles que moraram na cidade coabitaram com ele, e ele deu o nome da cidade, o nome do seu filho, Enoque. Caim era uma personagem, Caim era filho de Abel, Abel era o primeiro, Eva. Caim então era a maior referência que existia naquela época. Um abraço, Cleizeni, Pai do Senhor. Então nós temos esse outro versículo que mostra que existiam pessoas. Aí, nós vamos agora entrar no capítulo 1 de Gênesis para resolver este imbróglio. Quando você for lá para Gênesis, capítulo 1, versículo de número 28, você vai encontrar que Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, Deus o abençoou. Deus abençoou o homem. Nós vamos lá para frente e vamos entender que o homem vivia triste. E Deus agora tirou-lhe uma costela e fez uma adjutora para que esteja junto dele. E o homem, quando a viu, disse: esta
será chamada varoa porque do varão foi tirada. Mas quando você volta para Gênesis 1:28, você vai encontrar Deus dizendo para este casal o seguinte: fruto, e o Senhor lhes abençoou, é uma bênção que eu vou dizer, o Senhor lhes abençoou, o Senhor lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai, sujeitai, etc, etc. Preste atenção que eles estão no Éden, lá no início da criação, e Deus não proibiu eles de copularem, de coabitarem, de praticarem sexo. Pelo contrário, Deus disse: eu quero que vocês se multipliquem. E para se multiplicar, logicamente, Deus criou o homem e a mulher perfeitos para este fim. Imagine Adão totalmente saudável, imagine Eva totalmente saudável, imagine que Adão estava triste porque não tinha quem estivesse com ele, imagine que o Senhor agora fez aquela pessoa que fecha com Adão. O que foi que aconteceu na sequência? Adão entrou a Eva. E durante o período que eles ficaram no jardim, que ninguém sabe quanto tempo, porque o homem não morria, o homem comia da árvore que estava lá no jardim, que era a árvore da vida. Tinha duas árvores principais, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. O homem foi proibido de comer da árvore da ciência do bem e do mal, não da árvore da vida. O homem agora comia da árvore da vida e vivia dentro do jardim. Sabe-se lá quanto tempo. Num dado momento, o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus, a serpente veio, tentou. Sabe-se lá quantas vezes a serpente tinha tentado lá, tinha buscado seus meios. Mas a serpente conseguiu, o homem caiu. E Deus então expulsou o homem do jardim. Preste atenção. Quando Deus vai dar a punição da mulher, você vai lá para Gênesis capítulo 3, versículo 16. Alguns detalhes sobram da conversa de Deus com a mulher, da punição que Deus dá para a mulher. Deus diz à mulher assim: multiplicarei a tua dor. Gênesis 3:16. Multiplicar não é do nada. 0 vezes 0 é 0. Agora, se tem 1, você pode multiplicar. 20 vezes 1, 20. 300 vezes 1, 300. Então Deus multiplicou o que existia. Multiplicarei a tua dor e com dor terás filho. Isto implica, numa interpretação extensiva, que tinha filho sem dor. Então nós temos, provavelmente, né? Eu creio nisso aí, eu acredito sinceramente, eu evito dizer isso em escola dominical porque é um pouco complicado, precisaria de muito mais tempo para explicar, mas eu acredito que quando Deus fez Adão para Eva e eles se uniram, na sequência vieram os filhos. E Adão e Eva tiveram filhos dentro do Éden. Essas filhas que nós só temos registro depois que eles saem do Éden de 3. Caim, Abel e Sete. Nós só temos registro desses 3. Sete no lugar de Abel que Caim matou. Mas dentro do Éden, considerando a fertilidade de Eva, considerando o momento propício do Éden, considerando a fertilidade de Adão, eles tiveram filhos e na minha parca e simples compreensão, estes são os filhos de Deus, que ficaram morando lá na entrada do jardim, pois todos foram postos para fora do jardim. O pecado de Adão alcançou a todos, mas aqueles foram chamados os filhos de Deus, até porque foi Deus quem autorizou que eles procriassem, que eles se multiplicassem. Perceba que desta forma você tem uma explicação. Lá dentro do jardim, eles tiveram filhos. Esses filhos foram crescendo porque ninguém sabe quanto tempo eles viveram dentro do jardim. Basta considerar que os dias da criação até o 4º dia foi no tempo Kairos, não foi no tempo Cronos. A partir do 4º dia é que o tempo se torna Cronos. O homem viveu no jardim um período de tempo incalculável, não sabe-se quanto tempo o homem viveu no jardim. Se alguém sabe essa resposta, me passa aí por gentileza que eu quero saber. E lá dentro do jardim, impossível, pois Deus fez Eva para Adão, fez de forma que a costela quis se voltar para o seu local original. E no Novo Testamento nós temos Paulo dizendo que torna-se uma só carne. E lá eles tiveram filhos, e estes filhos aparentemente, com interpretação de Gênesis 3:16, eram tidos sem dor. Então quantos filhos tiveram? Ou seja, era prazer para fazer, era prazer também, Ronaldo Santana, seja muito bem-vindo, era prazer também para nascer. De sorte que quando eles pecaram, Deus os expulsa, aí já tinha Adão e Eva para um lado, já tinha os outros para outro lado, e aí agora surgiu a terra de Nod, já tinha gente espalhada pelo mundo, e quando Caim matou Abel, Caim fugiu, já encontrou uma terra e teve uma mulher, e teve um filho, e já edificou uma cidade, pessoas moraram nessa cidade,
e assim por diante. Então veja que é muito mais fácil crer nisso do que crer que anjo desceu do céu, conforme está lá no capítulo 6, versículo 2, e esses anjos seriam os filhos de Deus, e estes anjos coabitarem com as mulheres e nasceram os gigantes. Na verdade, quem estava antes do pecado tinha uma estrutura biológica totalmente superior a quem está depois do pecado. E tanto... Oi, Nara Elisa, tudo bem, minha querida? E tanto é que hoje, quando o homem vive, chega aos 70 anos, é cansado, é capengando, é devagarzinho, porque o pecado tem feito isso com o homem. Então, minha amiga Tereza Cecília, eu espero ter te respondido e acrescento para você que esta teoria de só filhos depois... Tudo bem, Heber Oliveira, seja bem-vindo. Só ter filhos depois de pecarem é uma teoria que é criada pela Igreja Católica na Idade Média. Oi, Maria Dantas, tudo bem? Um abraço ao esposo, um abraço às meninas. Deus abençoe você, Bené, Deus abençoe. Então fica aí a minha resposta, qualquer dúvida estou à disposição. E leia os textos bíblicos que eu indiquei. Vou repetir. Eu citei Gênesis 5 e 4, porque Adão teve filhas. Eu citei Gênesis 6, 2, porque os filhos de Deus viram as filhas dos homens, então alguém recebeu a qualidade de filho de Deus. Eu citei Gênesis 4, 17, que Caim conheceu sua mulher, ele foi para a terra de Nod e lá conheceu sua mulher. Quem é essa mulher, de onde veio? Eu citei Gênesis 4 e 16, falando da terra de Nod. Eu citei Gênesis 4, de 3 a 15, que é quando Caim se preocupa que alguém poderia matá-lo. Aí Deus disse, não, ninguém vai matar, ninguém quem? Se for seguir essa linha, só tem presente Caim, Adão e Eva. Então, ô crente, fez aniversário ontem, né? Não me deu bolo, né? Pai do Senhor, tá guardado, viu? Tá anotado, fique tranquilo. E eu citei também ainda Gênesis 1 e 28, quando Deus abençoou o casal, no momento em que eles foram criados, na hora que Deus deu Eva para Adão. Deus não os abençoou depois que saíram do jardim, Deus os abençoou na hora que eles foram criados, e nessa hora Deus disse, multipliquem-se. E também citei Gênesis 3 e 16, quando Deus diz para Eva que multiplicaria a sua dor, e ela passaria a ter filhos agora com dor. Pai do Senhor, Maria. Deus abençoe a todos, estou à disposição. Se tiver alguma dúvida, mande e eu vou tentar responder com base bíblica. Dê um like aí, compartilhe, tá bom? Vá lá no nosso canal, se inscreva. Deus te abençoe, Pai do Senhor, um abraço a todos.